Vários textos da Bíblia ensinam que a missão nossa como famílias tem a ver com ensinar nossos filhos a amar a Deus e se entregar a Jesus Cristo, o Messias, o prometido. Eu leio alguns desses textos, primeiro no Velho Testamento, como já é esperado por tantos aqui, tantos dos irmãos, Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prende-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O texto já apresenta algo que é estranho à nossa cultura, mas era comum no meio dos israelitas de então. Era o uso de filactélios e mezuzás, caixinhas que eram literalmente preparadas com textos bíblicos fundamentais da lei e eram colocados na testa das crianças especialmente, e não só das crianças tantas vezes, mas também nos braços, para lembrar-lhes de que a palavra do Senhor é absolutamente importante para a vida de qualidade. Naturalmente que eu não estou sugerindo que os irmãos que têm filhos adolescentes façam isso com eles. Perturbaria com certeza o relacionamento. Mas isto foi parte da cultura israelita e nós devemos entender que a mensagem para nós, já neste texto do Velho Testamento, é que nós cuidemos da educação dos nossos filhos, com intensidade, como veremos no decorrer desta mensagem. Mais um outro texto riquíssimo a respeito deste mesmo assunto, está no Salmo 78 e leio todos os versos de 1 a 8. 1 a 8. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam a eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. O processo deve ser interminável para que haja o efeito que Deus quer. Mas o texto do Novo Testamento, sobre o qual nós falaremos mais tempo, é o texto também já esperado pelos irmãos que conhecem sobre estes assuntos, é o texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 1, versos 1 a 4, versos 1 a 14. O autor é Paulo. Então a palavra começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho amado. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é uma introdução comum nos escritos do apóstolo Paulo. Aí ele escreve: dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram, notem isso, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos.
pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Até o verso 12 é suficiente. Queridos, vamos lembrar, pais somos responsáveis, e os responsáveis por crianças, mesmo se não forem pais, devemos reconhecer que a missão nossa primordial, segundo as Escrituras, é de fato incentivar e cultivar a fé em Deus e no seu Cristo, em relação àqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade. A verdade é que todos os que crescemos recebendo o ensino reforçado pelo exemplo de fidelidade a Deus, têm muito melhor oportunidades para confiar pessoalmente em Jesus Cristo e experimentar os resultados de vida, como prometida por Jesus, vida abundante. Com certeza, nós que temos sabedoria espiritual, nós devemos entender que nós queremos isto para nós e queremos isto perpetuado na vida dos nossos filhos e daqueles que virão depois. É claro que no Novo Testamento uma grande ilustração está aqui na vida de Timóteo, como foi lido, não é? Sua avó e sua mãe eram dedicadas ao Senhor e, como resultado natural, conforme a própria orientação de Deus, ali Timóteo era, no mínimo, porque é possível que haja outros detalhes que não foram escritos, porque o escrito da palavra de Deus é sempre seletivo, é visando a questão de salvação, mas quem sabe não havia outras gerações, quem sabe a bisavó de Timóteo também já não tivesse plenas convicções a respeito do amor de Deus, O fato é que, quando nós ouvimos sobre este assunto na vida de Timóteo, alguns de nós nos satisfazemos. Deus nos livre de orgulho, porque isso tudo é resultado da graça e da misericórdia de Deus. E eu vinha pensando hoje à tarde, quando meditando novamente a respeito deste assunto, de que de fato os meus netos já são a 7ª geração de pessoas que confiam em Deus, que eu sei. Quem sabe antes desta 7ª geração já havia alguém, porque o princípio da palavra de Deus se cumpre, porque a palavra de Deus é a verdade. Que privilégio de Timóteo de conhecer a verdade sobre Deus e sobre Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, eu sei que tu sabes, ele diz, as sagradas letras, não devemos nos esquecer disso, porque ele conhecia o texto, a palavra escrita, sim, já era a palavra escrita que ele havia recebido, O apóstolo Paulo afirma então sobre os antepassados, que foram tocados pela misericórdia de Deus. Eu fiquei imaginando assim, pense rapidamente em uma pergunta metódica, não precisa responder audivelmente, mas qual é a sua geração como crente em Jesus Cristo? A 3ª, a 4ª, a 5ª, a 10ª? Eu não sei se é possível no Brasil a 10ª, mas qual é a sua geração? Glorifique o Senhor, porque você recebeu esta orientação segura e que continua a ter resultados na sua vida e terá resultado na vida daqueles que vierem após você, porque isto é o que diz a palavra do Senhor. Como devemos agir para cumprir bem esta importantíssima missão? Na família de Timóteo nós vemos claramente que a família
agiu como? Ensinando Timóteo muito cedo, muito cedo. O conhecido pesquisador Barna, que estudou particularmente a vida nos Estados Unidos da América do Norte, ele disse que a probabilidade de entrega de uma criança a Cristo cresce na medida em que é muito cedo que a criança aprende os fatos e experimenta uma família que conhece Deus e vive esta realidade. Aí ele descobriu o seguinte: aqueles que ouvem a respeito de Cristo entre 5 e 12 anos têm 32% de real possibilidade de se entregar a Jesus. Aqueles que ouvem o Evangelho quando já têm de 13 a 18 anos passam a ter esta possibilidade em apenas 4%. Então, aqueles que ouvem cedo e veem o exemplo de alguém entregue a Jesus cedo na sua vida, 32%. E de 13 a 18, lembrem, adolescência, 4%. Deus queira que os nossos adolescentes já venham ouvindo a respeito de Jesus e os resultados da vida com Ele há muito tempo, para que tenham a sua vida espiritual consolidada e sejam úteis no reino de Deus e não apenas ocupem espaço na sociedade e mesmo em ambientes da igreja. Não apenas ensinar muito cedo, mas aprendemos nas Escrituras que o ensino era deliberado como ensinado em Deuteronômio, deliberado em qualquer e em todas as situações, andando pelo caminho, deitado ou estando de pé, ou estando sentado, é todo o tempo ensinando, e o ensino não é sempre por palavras, é por atitudes, o ensino é por ações. Por exemplo, eu fico imaginando como é poderosa a mensagem de um pai que, saindo de casa num carro que ele tem, ele bate um outro que está estacionado na sua frente e diante dos filhos ele diz assim: olha, não tem ninguém aqui porque é alta hora da madrugada, mas eu vou deixar o meu cartão aqui no carro de alguma forma, para que o meu vizinho saiba que eu bati o carro dele e me responsabilizo pelo acerto da conta que ele vai pagar por causa do prejuízo que eu lhe causei. Amados, eu duvido que o filho esqueça. Duvido. Os irmãos podem imaginar, mesmo sem eu ter citado, onde é que eu tive esta experiência? Que eu imagino é sua também, em outros aspectos da vida. Nós temos de inculcar. Inculcar tem a ver com fazer uma nota, afirmar, deixar uma marca. A ideia de inculcar é bem, a figura é uma figura física. Quando um carro me bate no trânsito, o meu carro, se ele me bateu, fica inculcado, fica marcado, e eu tenho que levar para o conserto, né? Mas quando nós somos inculcados com a palavra de Deus, não há necessidade de conserto humano, porque Deus mesmo faz a obra. Precisamos entender esta verdade. Amados, a verdade é que a história de Timóteo é uma história de vitória, porque trabalhado espiritualmente por sua avó e sua mãe, ele se tornou um dos grandes líderes do passado. Apesar de, segundo alguns autores, afirmarem, ele tinha uma personalidade com certas fragilidades. E é por esta razão que o apóstolo Paulo incentiva nas duas cartas que escreveu para Timóteo, de maneira muito impressionante, de que ele não deve apagar o dom que ele tinha, porque ele precisava desse encorajamento, mas a verdade e os princípios estavam lá. E ele se tornou quem se tornou para nós e foi utilizado por Deus e continua sendo utilizado por Deus para inspiração de muitos. Amados, esta questão de ensinar muito cedo e ensinar deliberadamente precisa ser levado muito a sério. E se há uma mensagem necessária para o nosso tempo é esta:
de que é preciso começar cedo e de forma deliberada, pensada, estudada, mesmo que haja sacrifícios, visto que a competição pelo tempo de pais e pessoas responsáveis por crianças é muito grande. Esta é a realidade. Nós vivemos em uma sociedade agitadíssima e que é cada ano que passa mais agitada ainda. Grandes descobertas, por exemplo, na área da comunicação, a internet trouxeram até mais tensão sobre nós, porque mesmo quando não queremos, já fomos tocados pela internet, pelo Facebook ou pelo Instagram, e às vezes perdemos nestas diversões ou procuras de comunicação muito tempo. Então, para termos sucesso, nós precisamos levar a sério o exemplo de um grande homem no ambiente cristão. Eu me refiro aqui a James Dobson, um dos melhores autores que eu já conheci a respeito da vida familiar. E não é para exaltar ninguém, é porque é um fato. E a beleza dos escritos de James Dobson, que estão à nossa disposição também na língua portuguesa, porque entendo que a maioria dos livros dele, especialmente os fundamentais do início da sua vida profissional como escritor e como orador a respeito de assuntos de família, estão à disposição da língua portuguesa. Mas é famosíssimo, já era famoso. E aí no auge do seu sucesso profissional, quando ele era chamado para programas de televisão de maneira constante, era chamado para muitas conferências em lugares dos mais desejáveis para escritores importantes, no auge do seu sucesso profissional, ele foi ajudado por uma carta que recebeu de seu pai, que era pastor. Ele escreveu assim, eu leio parte da carta que James Dobson, no auge do seu sucesso profissional, recebeu. O pai escreveu assim: James, tem sido especial ser seu pai. Tenho orgulho da família Dobson. Sucessos ocorrem, mas às vezes não perduram. A vida traz muitos desafios e dificuldades. Prepare-se para desapontamentos. Nós oramos sobre sua filha, naturalmente, minha neta. Esse era o entendimento. Ela crescerá em uma nação em declínio moral crescente, pior do que no seu tempo. É uma grande ilusão imaginar que alguém será crente em Jesus automaticamente porque os pais são crentes. A falha em levá-los a Cristo apagará todo o prazer do sucesso. Para cumprir a missão é preciso esforço pessoal e oração. Exigem tempo. É impossível dar tempo para a educação espiritual dos filhos se todo o nosso tempo é consumido no altar da ambição de sucesso profissional. Por causa do valor desta afirmação, eu repito, é impossível dar tempo para a educação espiritual dos filhos se todo o nosso tempo é consumido no altar da ambição profissional. E o pai de Dobson completou: não falhe neste ponto. Não falhe neste ponto. Graças a Deus, o bem-sucedido escritor James Dobson levou a sério a orientação do seu pai e teve, como é comprovado, sucesso na educação dos filhos. Que texto precioso e necessário para... Aqui a questão muito séria de que, amados, o mundo está melhorando ou o mundo está
piorando. Não importa qual a sua ideia, o importante é sabermos qual é a ideia da palavra de Deus. O que é que Jesus ensinou a respeito disto? Eu hoje à tarde ainda escolhi um texto porque eu ando preocupado com isso. Tem muita gente que está orgulhosa dos feitos humanos, que são do nosso tempo e que nos abençoam. Abaixo de Deus eu estou aqui, alguns dos irmãos estão aqui, eu sei isso dos irmãos, de alguns dos irmãos, por causa da maravilha do crescimento da medicina. Eu tenho 4 stents no meu coração, e se entre os 4 stents os irmãos já estariam chorando a minha perda. Eu imagino, ou eu estou errado? No dia 18 de agosto, os irmãos dizem assim: o pastor Norton já foi, que pena. É bom a gente pensar assim, né, irmãos? É maravilhoso. Nós temos valor no meio do povo de Deus e no meio das nossas famílias. Mas, irmãos, eu volto à questão. O mundo está melhorando, o mundo está piorando. Mateus 24, versos 3 a 12, eu quero ler na íntegra para os irmãos, porque eu quero confirmar isto no seu coração. O mundo está melhorando ou está piorando? Os discípulos de Jesus já tinham preocupações a respeito do fim dos tempos, e eles disseram assim para Jesus: dize-nos, Senhor, quando acontecerão estas coisas, o fim, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus respondeu: meus queridos, eu estou acrescentando porque eu sei que eles eram queridos de Jesus, meus queridos, cuidado que ninguém os engane, por muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação. É verdade, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Lembrem os perseguidos do nosso tempo, não esqueçam deles. Lembrem os perseguidos do nosso tempo. Continua a leitura. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, em nome de Cristo até. Devido ao aumento, aqui é o ponto, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Aumento da maldade. Vocês lembram que eu li da carta do papai Dobson para o seu filho bem-sucedido? A deterioração da sociedade é patente, está na cara, é fácil ver, é absolutamente evidente. É claro que eu preciso ser entendido pelos irmãos de que, nesse sentido, não estou dizendo que nós vamos jogar a toalha. Nós estamos aqui, o mundo é cada vez pior, mas nós devemos dar graças a Deus que fomos colocados para ser úteis no reino de Deus e salvar os quanto pudermos salvar com a comunicação do Evangelho, quanto à mensagem de hoje, a começar pelos nossos filhos, aquelas crianças que são colocadas sob nossa responsabilidade, aqueles que, por causa dos nossos ambientes de vida, sofrem sim, e sofrem porque nós somos sal e luz, a nossa influência, mesmo quando estamos calados, especialmente na medida em que eles vão aprendendo paulatinamente quem somos e descobrem como nós agimos. Amados, o mundo está piorando, mas estamos aqui com uma função específica, segundo a palavra de Deus. No caso do sucesso na vida de Timóteo, o sucesso é que ele foi inculcado com as verdades da palavra de Deus. Porque ali estava Timóteo sendo abençoado pela misericórdia de Deus, vivendo em um ambiente onde havia fé, expressão de fé que era convincente, não fingida, sincera, sem hipocrisia, verdadeira. A ilustração que tenho a dar não é outra senão uma ilustração pessoal, mas
sobre a qual dou muitas graças a Deus. Meus pais eram crentes, como eu disse, eu já sou quarta geração, meus netos são sexta, sétima geração de crentes, mas a minha avó materna, desde a morte do meu avô, que foi luterano no início da sua vida e depois, vindo para o Brasil, depois da Guerra da Secessão dos Estados Unidos, se tornou batista e até diácono da primeira igreja batista de Santarém. Ele era conhecido porque era de pouquíssimas palavras. E a pregação dele, quando ele era exigido, porque no tempo passado não havia tanta fartura de pastores, e eles chamavam alguém para pregar, e a pregação dele era quase que sempre o Salmo 23. Eu sei que isto alegrava muita gente, porque o Salmo 23 é curto. Ele nunca escolheu o 119. Era sábio, velhinho sábio. Mas a minha avó foi morar conosco. Mas eu tive o privilégio de ver uma fé não fingida. E um exemplo que eu tenho para o interesse dos irmãos é o seguinte: ela gostava de nos ensinar a palavra de Deus, e ela não ficava se importando não que porventura a filha, a minha mãe, não gostasse disso, da sua intromissão, né? Mas muitas vezes no culto doméstico, no qual nós líamos todos os dias um livro chamado Ouro. Como era o nome do livro? Alguém sabe como era o nome daquele livro? Joias de Ouro. Para cada dia uma pequena meditação. Aí, depois de lermos o texto e antes da oração final do pequeno culto doméstico, é interessante que cada um dizia um verso, e o dela era quase sempre o mesmo, e nós já sabíamos. Ela sabia do princípio da repetição para educar. Então ela diz assim, olhando nos olhos dos netos, três dos netos, eu tenho 2 irmãos, ela diz assim, grandes, e olha com aquela palavra de generala, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Ela fazia uma pausa dramática, ela diz assim, e se não estamos, devemos estar. Eu até passei um tempo pensando que era bíblica, a adição espúria, mas abençoadora da minha avó. E se não estamos, devemos estar, sim, pelos privilégios da vida. Meus irmãos, Timóteo tinha esse privilégio, que tem sido de alguns de nós, pura misericórdia, porque ninguém escolhe a família no meio da qual vivemos. Fé convincente. Amados, fé convincente não é o exercício domingueiro do papai e da mamãe. Não é exercício domingueiro de ir à igreja. Não. É viver a fé o tempo todo. O Barna fez outra pesquisa lá nos Estados Unidos, mas que deve ter aplicação aqui, se nós pudermos considerar. Quando pai e mãe são crentes, ele descobriu na sua pesquisa, 76% dos filhos, desde que educados desde o início, de fato aceitam a fé em Jesus, tem facilidades de aceitar a fé. Se só o pai é crente, 55%. Isso é interessante, esta diferença. Se só a mãe é crente e de fato tem fé, 15%. E se ninguém é crente na família, só 9% geralmente tem a possibilidade de ingressar neste maravilhoso processo de fé em Jesus. Chama atenção para o fato de que quando o pai é crente, 55%, e quando só a mãe é crente, 15%. É interessante nós sabermos que na nossa cultura ocidental, da qual fazemos parte, como os Estados Unidos também, é o valor da liderança masculina. Mas aqui a liderança masculina é de macho. Os irmãos sabem a razão por que estou dizendo isso. E ninguém escolhe se eu sou macho ou fêmea, se eu sou homem ou mulher. É obra de Deus. E podemos até dizer, com base na Escritura, pura revelação, desde os tempos eternos. Mas chega o tempo em que nós nascemos e somos formados, homem ou mulher. E homens, nós temos uma profunda influência na sociedade. Deus nos convoca para assumirmos isto. Nesse sentido de homem ou mulher,
a desgraça está solta no nosso país. Quando nós vamos a restaurantes, quando nós vamos a qualquer lugar, quando entramos em aviões, em ônibus, nós vemos a desgraça que o mundo está vivendo e que tem a ver com esta questão de ideologia de gênero, que supostamente, eu não tenho respeito nenhum por eles, alguns dos nossos cientistas dizem que é escolha de cada um. Nunca foi e nunca será. Já nos afirma desde o início, Gênesis, o livro de Gênesis. Mas não só fé convincente. Se não estamos alegres, devemos estar. Graças a Deus pelos bons exemplos. Mas também fé consistente. Fé consistente é fé que resiste pressões. É interessante que a ideia do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a experiência de Timóteo, ele diz assim, a fé que habitou na tua avó e que habitou na tua mãe. A fé habita. Aí eu levo para a questão de Colossenses 3, quando o texto sagrado em Colossenses 3, que é também do apóstolo Paulo, diz que a palavra de Deus passa a habitar em nós. Hoje de manhã eu falei a respeito da realidade da revelação, onde o texto nos diz que o Espírito habita em nós. Habita em nós. Que oportunidade maravilhosa. A fé consistente é a fé que habita e ali permanece. Permanece. O meu querido pastor Mauro Monteiro, que foi precioso líder de famílias que ainda estão entre nós, que são muito queridos. Ele dizia assim, a fé é muito mais convincente e mais educativa em tempos de dificuldades do que em tempos de tranquilidade. E os que sabem como foi, do ponto de vista humano, o fim dele, sabe que ele passou por bastantes dificuldades, mas ele testemunhava isso. Ele tinha esta fé consistente. Eu dou graças a Deus porque eu conheci até bem de perto. Mas a fé também, que abençoou Timóteo e que continua a abençoar nossos filhos e netos, aqueles por quem somos responsáveis hoje, tem de ser sim, a exigência da palavra de Deus, uma fé contagiante. Do tempo do Covid, os irmãos sabem como é uma doença contagiante, não é? É um exemplo negativo, mas do ponto de vista positivo, a fé cristã precisa ser contagiante. Então, isto tem a ver especialmente com o fato que é interessante que nós estejamos perto das pessoas que nós queremos que venham a conhecer esta verdade. Nós não podemos viver numa bolha, até igrejas às vezes, sem decisão, mas por causa do seu comportamento, viram bolhas. E aí ninguém influencia, ou influenciam mais, porque separados. A igreja está no mundo para pregar, para ensinar, para contagiar. E contagia. Apesar de a maldade do mundo crescer, a igreja também cresce. Recebi recentemente a nota de um querido pastor que labuta ali na Europa e ele mostrava uma foto lindíssima de um país onde é difícil pregar o evangelho por causa da terrível idolatria. E ele estava celebrando 17 batismos no mesmo dia. Que preciosidade! E eu mandei uma notinha breve, como é o meu estilo, para ele. Eu escrevi assim, parabéns, é assim que o reino cresce, é assim que nós contagiamos a nação, é assim que contagiamos o mundo. É interessante o fato de que precisamos estar perto daqueles que queremos influenciar. Há muitas aplicações para isto no tocante à nossa vida familiar. Não nos esqueçamos o valor de vivermos próximos, muito próximos de nossos filhos. Porque se nós não nos esforçarmos para isto, aparecerá alguém, inclusive filhos do diabo, para tomarem o nosso lugar e contagiarem nossos filhos
com o interesse em desobedecer a Deus. E Deus nos livre desta tragédia. Amados, que Deus nos abençoe na tarefa, chamemos assim, uma das tarefas principais da família, que é ensinar nossos filhos a respeito da necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e amarmos Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém.